dia. Eu sou Diana Maia, nutricionista aqui do Centro de Saúde Escola do Marco, especialista em nutrição clínica, e hoje nós vamos falar de alimentação saudável no diabetes tipo 2, que é a diabetes mais prevalente na população. Bom, diabetes é essa doença crônica que ela é provocada quando o corpo não é capaz de produzir insulina ou quando não consegue entregar de forma adequada a insulina que produz. Ah, o diabetes faz com que o nível de glicose no sangue se torne mais alto, numa situação conhecida como hiperglicemia. E essa doença está relacionada com pressão alta, a obesidade, principalmente a obesidade visceral, né, abdominal, que é aquela gordura que fica debaixo dos músculos, entre as vísceras, a má alimentação, a faixa etária superior aos 45 anos e raça negra, né? São os principais grupos de risco. Bom, a diabetes é essa doença crônica que tem aumentado muito, né? O Brasil é o quarto país do mundo em números, esses dados são da Organização Mundial de Saúde de 2018. Portanto, hoje, esses números de 45 milhões de pré-diabéticos já devem ser bem maiores, visto que havia uma previsão de que esses números aumentariam 60% em 10 anos. Portanto, é uma questão de saúde pública com inúmeras questões complicadoras. Bom, sono, fadiga crônica, uma perda de peso inexplicável quando não há alteração dietética, os sintomas clássicos, né, que muita urina, muitas idas ao banheiro para urinar, muita sede, muita fome, né, o que a gente chama de poliúria, né, a vontade de ir o tempo todo para o banheiro, enfim, essa visão turva, fome excessiva, especialmente por alimentos ricos em carboidratos, afecções na pele, né, essas infecções fúngicas, vaginais de repetição, né, enfim, dormência na ponta dos dedos, especialmente na ponta dos pés, são sintomas clássicos e que já merecem uma investigação apropriada. Bom, para falar de diabetes, nós precisamos entender o que é a insulina e o que é que ela faz. Ela tem funções importantíssimas no que se refere a transporte e metabolismo de glicose para energia. A glicose é a base energética do nosso corpo, portanto, o nosso corpo usa a glicose como base de energia. A insulina faz isso, ela retira o açúcar do sangue, essa glicose do sangue, e transporta para as células para que a gente possa utilizar isso em forma de energia. A insulina ela é um hormônio de estocar, né? Ela guarda, ela estoca também essa glicose consumida no fígado e nos músculos na forma de glicogênio e ela sinaliza, né? Olha, quando tem muita insulina, o fígado ele para de produzir glicose a partir de glicogênio e começa a armazenar. Né? A insulina ela tem esse papel anabólico, né, de guardar, estimulando também o armazenamento de lipídios da dieta no tecido adiposo, armazenando e acelera o transporte de aminoácidos, né, das proteínas, das carnes que a gente come para as células. É uma função muito importante no que se relaciona ao nosso metabolismo energético. E o que acontece no diabetes? Nós temos, a princípio, o que se chama de resistência à insulina. E o que é essa condição? É quando as células do músculo, gordura, o fígado não respondem adequadamente à insulina. A insulina, que é secretada no pâncreas, nas células beta, ela é estimulada a ser lançada no sangue quando nós comemos, né, uma refeição rica em carboidrato, está aqui o ciclo. Esse consumo de uma alta quantidade de carboidrato vou provocar aumento de insulina. Essa insulina, uma vez lançada no sangue, vai fazer o quê? Redução da glicemia, nós vamos ter uma hipoglicemia, e aí nós vamos cada vez mais fazendo com que esses receptores para a insulina que estão no fígado, no tecido adiposo e nos músculos sejam cada vez menos sensíveis, menos efetivos. E aí eu lanço mais insulina no sangue, mas os receptores não recebem bem, e aí
tanto os músculos como o fígado, como o tecido adiposo, não recebem bem essa informação, embora o sangue esteja lotado de insulina. A partir disso, nós vamos ter uma desnutrição celular, porque os nutrientes que estão lá no sangue não vão entrar nas células para a gente utilizar em forma de energia. O corpo sinaliza com mais fome, especialmente por alimentos ricos em carboidrato. E aí nós temos esse ciclo que a gente chama do ciclo da resistência periférica à insulina, que vai, né, que é o que a gente chama daquele ciclo da fome o tempo todo. É aquela pessoa que tem fome o tempo todo e fome e especialmente por alimentos ricos em carboidrato, né? É o que a gente chama do ciclo da fome, o ciclo da insulina. Enquanto isso, nós temos cada vez mais insulina produzida nesses pâncreas, nessas células beta, e cada vez mais insulina no sangue, cada vez mais queda desse açúcar e fome. Então, é um ciclo que vai se repetindo e os resultados disso, a consequência dessa resistência periférica à insulina é exatamente esse: o acúmulo de peso, aumento de peso e acúmulo de gordura, especialmente a gordura abdominal, aquela visceral que a gente chama, que fica abaixo da musculatura, entre as vísceras, o que mais ainda piora, né, a efetividade dos receptores da insulina, essa fome excessiva, diabetes tipo 2 como consequência, desequilíbrio hormonal, principalmente nos hormônios da tireoide, fadiga, sono constante, aquela pessoa que está o tempo todo cansada, e essas infecções fúngicas de repetição. Aqui ao lado nós estamos vendo, né, a cantose nigrans, que é um sintoma clássico, né? Então, quando esses sintomas eles estão presentes, já dá para perceber que existe aí instalada a resistência periférica à insulina, que pode evoluir sim para o diabetes tipo 2. Bom, aqui são o registro desses eventos fisiológicos, de como isso acontece, é o que a gente acabou de dizer. Primeiro, glicemia aumentada. Segundo, a função, essas células betas do pâncreas que produzem insulina, é como se elas ficassem cansadas de produzir, hiperestimuladas a produzir o tempo todo insulina, elas vão ficando ali com essa produção deficiente. Por outro lado, nós temos que esses receptores que estão lá no fígado e no músculo esquelético, né, com essa captação de glicose menos efetiva por conta dessa resistência, esses receptores vão ficando inaptos, né? No fígado nós temos mais um agravante, que se eu não tenho essa insulina lá aproveitada, eu vou continuar quebrando o glicogênio, produzindo glicose e lançando novamente no sangue, e isso aponta o tempo todo para esse aumento de glicose no sangue, que nós já sabemos que a longo prazo vão trazendo muitas complicações diabéticas. Bom, esse é o mesmo esquema, registrando aqui de forma mais didática a resistência à insulina e de como isso está acontecendo sem nenhum sintoma em grande parte da população assintomática, e que daqui a uns anos concorre para o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Como se faz esse diagnóstico? Que critérios diagnósticos? Especialmente com o exame de sangue. Glicemia plasmática em jejum precisa estar ali, quando dá entre 100 e 126, é necessário repetir, né? Teste oral de tolerância à glicose, um exame hoje que é muito importante, que é a hemoglobina glicada, e a glicemia aleatória em qualquer horário. Esses critérios são novos, né? São da portaria do Ministério da Saúde, já aqui de fevereiro de 2024. Qual a importância da hemoglobina glicada? É importante que a gente peça sempre esse exame associado. A hemoglobina, ela não é para transportar açúcar, ela é para transportar ferro no sangue. Mas o excesso de açúcar circulando, sendo transportado no sangue, faz com que essas moléculas de glicose se agreguem e, portanto, quando a gente pede o exame de hemoglobina glicada, a gente pode inferir ali o que aconteceu em 3 meses, né? Quanto de açúcar, em média, passou durante 3 meses, já que a meia-vida da hemoglobina é de 90 dias. Então, nós temos ali um retrato de mais ou menos 3 meses do que está acontecendo no que se refere à concentração de açúcar sanguíneo. Bom, e aí, a partir disso, né, entendendo como isso tudo funciona, a gente
percebe e sabe que o tratamento do diabetes ele é extremamente dietético. E a gente encontra, assim, nessa população muitas barreiras, né? Olha só, 60% acha que essas dietas são muito restritivas, 21% que o preço das dietas para se alimentar melhor é muito caro, os medicamentos são caros, dificuldades de controle de ansiedade, 13% não vão ao médico com frequência, 17% acha que não é preciso mais ir ao médico porque já faço o uso das medicações hipoglicemiantes. Esse paciente ele é preocupado, ele é ansioso, né, com essas questões da complicação, ele sabe, 70% sabe que se não controlarem, os riscos de complicações aumentam, 46% sabem que pode haver comprometimento da visão como consequência da falta de controle. Portanto, esse é um paciente de difícil manejo, porque ele vem revestido de culpa, de ansiedade, muitas preocupações com relação ao que vai ser a partir de agora de como eu posso comer. E é importante a gente entender que essa doença está principalmente relacionada com o metabolismo dos carboidratos. Esse é o nutriente que tem maior efeito sobre a glicemia, já que os alimentos ricos em carboidratos, eles vão ser que quase 100% transformados em glicose, né? É, isso não acontece, o impacto em outros macronutrientes é bem menor. Quando nós comemos proteína, quando nós comemos gorduras boas, o impacto na glicemia é bem menor e nós vamos explicar isso em mais detalhes. Olha só, quando eu como carboidratos, em 15 minutos, entre 15 minutos e 2 horas, eu já tenho um pico glicêmico lá no sangue, eu tenho um pico de açúcar. Com as proteínas e as gorduras, você percebe que isso demora um pouco mais e o manejo é mais fácil. Então, a partir dessas informações, a gente começa a pensar no que consiste o tratamento dietético no diabético. As estratégias nutricionais que primeiro surgiram foram a contagem de carboidratos e índice glicêmico e a estratégia low carb. Contagem de carboidratos, ela era um método que não importava os outros nutrientes, né? O que importava é quanto de açúcar tinha nesse alimento. Então, tanto faz eu comer uma maçã, um copo de leite, uma fatia de pão ou uma colher de açúcar, ali eu teria 15 gramas de carboidrato. Então, a partir daí, existem tabelas e eu vou fazendo quantos gramas de carboidrato eu comi ao longo do dia, quanto de insulina eu preciso, ou quanto de hipoglicemiantes orais eu preciso para manter níveis normais, já que eu comi 15 gramas, 30 gramas, 60 gramas, e a partir daí o paciente vai fazendo cálculos e percebendo quantos gramas quantas porções de carboidrato ele pode comer. É um método que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Por conta dessa contagem, você precisa fazer um registro mais rigoroso. Outro método que se usa é o método de índice glicêmico, e aqui a gente leva em consideração a velocidade em que esse alimento que eu comi vai causar um aumento da minha glicemia. Então, se dividir os alimentos em baixo índice glicêmico, menor que 50, médio índice glicêmico entre 50 e 70 e alto índice glicêmico de 70 a 100. Você vai observar aqui que os alimentos com alto índice glicêmico são principalmente os industrializados, né? Os de baixo índice glicêmico são as frutas, as verduras, as carnes, peixe, frango. E aí aqui você consegue, né, sem fazer muitos cálculos, perceber que grupo de alimentos vão favorecer ou piorar essa quantidade de glicemia, né, essa condição glicêmica. Bom, e a partir do índice glicêmico, já se sabe que, por exemplo, quando eu como um prato de macarrão, que é um alimento com alto índice glicêmico, eu tenho um aumento rápido, né, e grande da minha glicemia plasmática. Ao passo que, se antes de comer o prato de macarrão, eu comer um prato de salada, salada crua, vegetais crus, adicionado de azeite de oliva, e depois comer o mesmo prato de macarrão, você percebe que o impacto disso na minha glicemia é menor, né? Portanto, trabalhando o índice glicêmico é importante, se pode fazer essas estratégias que às vezes nós ignoramos, né? Então, que podem beneficiar o tratamento dietético do diabetes, sim. Bom, essa aqui é a nova rotulagem nutricional de alimentos no Brasil, que facilita e facilitou bastante
né? Porque a gente já pega a embalagem e já encontra essa indicação com essa lupa, alto em gordura saturada, alto em sódio e alto em açúcar adicionado. Olha só, o que que quer dizer alto conteúdo de açúcar adicionado? Quer dizer que em cada 100 gramas deste alimento eu tenho 15 gramas de açúcar adicionado, né? Além do açúcar que ele já tem, eu tenho adicionado 15 gramas de açúcar por cada 100 gramas desse alimento. E se a gente pensar naquele método lá da contagem de carboidratos, 100 gramas desse alimento eu já, né, teria aí uma grande quantidade de açúcar, o que com certeza teria um impacto na glicemia. Toda vez que nós provocamos esse pico de açúcar, nós provocamos também secreção de insulina e se repete todo aquele ciclo que nós vimos lá no início. Bom, a última estratégia e que tem sido usado com um pouco mais de efetividade e que, né, as pessoas têm um pouco de resistência é a estratégia low carb. E ela fala exatamente disso, da diminuição do consumo de carboidratos, que é o nutriente, que é o macronutriente de maior impacto nessa patologia. Então, vamos lá. Vegetais, gorduras boas, saudáveis, ovos e laticínios, carnes brancas e vermelhas, em detrimento de tubérculos, pães, grãos e massas, doces e cereais, né? Enfim, basicamente é isso que a estratégia low carb, né, preconiza. E aqui a gente tem uma tabela mais profunda, percebendo que ela não é uma dieta tão restritiva assim. Aqui a gente tem a questão dos adoçantes, né? Que é sempre uma questão polêmica. Ah, eu não vou usar adoçantes, né? Os adoçantes ajudam ou não ajudam? Perceba, se nós estamos num momento em que os índices de glicemia estão alterados, não faz sentido eu ficar adicionando açúcar de mesa, sacarose, visto que é um alimento de altíssimo índice glicêmico e de impacto quase que imediato na glicemia. Portanto, hoje nós já temos adoçantes mais modernos, mais naturais e com menos impactos. Eritritol, estévia, xilitol, e o açúcar mascavo, e o açúcar demerara, eles são açúcares, né, de rápida absorção. Mas eles são escurinhos, enfim, que a gente encontra ali uma quantidade a mais de sais minerais, né, um poder de adoçar menor do que o açúcar de mesa branquinho refinado, e aí a gente acaba adicionando algumas colheradas a mais, o que também pode ter impacto. A questão é escolher preparações que não exijam a adição de açúcar, né? Você tem algumas frutas, observe, abacate, limão, coco, as frutas vermelhas em geral, são frutas com baixíssima quantidade de açúcar que podem, né, ser consumidas na estratégia low carb, que é extremamente eficaz no controle da glicemia, portanto, na remissão de complicações do diabetes mellitus. Bom, e aqui eu trouxe essa figura para a gente ver uma comparação que é uma dieta normo-carbo, né? Que é o que a gente come naturalmente, né? Pães, cereais. E quando eu vi essa figura, eu vi que no almoço e no jantar só uma porçãozinha de arroz. Poucas pessoas comem vegetais crus no jantar, portanto, o que a gente chama de normocarbo já é quase uma low carb, para os parâmetros normais, digamos assim, da população paraense, né, do que se come de carboidrato é muito mais do que se chama de normocarbo, né? A gente tem um consumo muito grande de carboidrato durante o dia. Se a gente fosse contar quanto de arroz, pão, macarrão, farinha de mandioca, farinha de tapioca se consome durante o dia e perceber o quanto isso tem sim um impacto. Bom, aqui é um estudo que eu trouxe que vai falar de riscos e benefícios da estratégia low carb na diabetes tipo 2. E esses estudos, eles vão dizer exatamente isso, que essa estratégia ela é favorável não só no perfil lipídico, mas sim no controle das taxas glicêmicas, né? Essa dieta, ela pode contribuir para manter os níveis normais de glicose, impactando indiretamente alguns parâmetros lipídicos, pontos negativos apontados pelo estudo, hipovitaminose, né? Baixo consumo de fibras, riscos de disfunção renal pelo aumento de proteínas, o que tem sido um mito propagado, né?
e deficiência de vitamina C, porque o que a gente vê, essas disfunções renais, elas muito são provocadas pelo diabetes descompensado e não por um aumento de produção de consumo, perdão, de proteínas, tá? Esses pontos negativos, eles são facilmente entendidos, já que é uma dieta que se propõe mais frutas, mais vegetais, tanto muito mais vitamina C. Orientações gerais, né? E já caminhando para a parte final, o que que a gente precisa pensar quando pensa em acompanhamento desse paciente pré-diabético ou com diagnóstico de diabetes tipo 2? Comer comida de verdade, comida caseira, comida de casa, carnes, frango, peixes, vegetais. Comer só quando tem fome, né? Já visto que comer de 3 em 3 horas vai fazer com que eu coma muito mais carbos. E aí você lembra lá do ciclo, né? Que é aquele ciclo de sobe e desce de açúcar, o que vai favorecer os picos glicêmicos e o ganho de peso. Aumentar consumo de proteína. Que isso? É que em todas as refeições que eu fizer, 4, 3 ou 5 refeições diárias, exista ali um componente proteico. Carne, frango, ovo ou peixe. Eu preciso aumentar, ter um componente proteico em todas as refeições. Melhorar sono. Quem dorme pouco, quem dorme mal, tem aumento do cortisol e no dia seguinte você vai ter um aumento pela avidez de alimentos ricos em carboidrato por questões de neurotransmissores. Exercitar qualquer atividade física concorre para a melhora dos níveis glicêmicos. Qualquer atividade física, seja uma caminhada, uma hidroginástica, uma atividade de baixo, médio impacto. E aumentar fontes de vitamina D ou até suplementar, quando é o caso. Em geral, vitamina D nesses pacientes está deficiente. Carnes, proteínas, né? Nós vamos ficar sempre insistindo nisso. E gorduras boas. Que gorduras boas? Abacate, ovos, linhaça, castanhas, azeite de oliva, azeitonas, chocolate 70 ou 100%. Que aqui nós temos, além da gordura boa nesse chocolate, o cacau contém substâncias antioxidantes que vão melhorar muito, né, as condições de inflamação crônica que esse paciente apresenta. Trocas inteligentes e simples e baratas, né? Os temperos industrializados, por temperos caseiros que você bate em casa, armazena na geladeira, alho, cebola, chicória, cheiro verde, né? Temperos caseiros que vão melhorar também a resposta glicêmica. Ao invés de iogurtes coloridos, adoçados, preferir iogurte natural, não precisa ser desnatado, integral mesmo. Trocar suco de laranja, né, por suco de limão. Você percebe que quando você come uma laranja, mastigando, comendo bagaço, você tem muito mais saciedade. Agora, quando nós tomamos um copo de suco de laranja, ele em geral é feito com 4, 5 ou 6 laranjas. Portanto, uma concentração glicêmica alta e com zero fibra, visto que o bagaço ficou, né? Então, preferir entre suco de laranja um suquinho de limão, que pode sim ser adoçado com os adoçantes, né? Outra dica, incluir no seu dia sementes, né? Essas sementes oleaginosas, abóbora, girassol, gergelim, chia, linhaça, contribui e muito para a melhora dos índices glicêmicos e perfil lipídico. Oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, e esses ingredientes podem ser utilizados com frutas, iogurtes, leite, sobremesas, né? É importante a gente oferecer a esse paciente receitas, né, novas maneiras de incluir durante seu dia pelo menos 1 a 2 colheres de sopa dessas sementes ao longo de um mês, 20 dias, 2 meses, você tem um impacto importante, interessante e é de baixo custo. A ordem da refeição também faz diferença, como nós vimos, né? Então,
comer primeiro os vegetais com as proteínas e deixar os carboidratos para o final faz com que eu não tenha esse pico glicêmico, eu tenha ali essa absorção de carboidratos bem mais lenta, não requerendo tanta insulina, portanto, ao acordar, a primeira coisa que nós deveríamos, a primeira refeição seria a primeira proteína, né? Ovo, omeletes, né? Panquecas à base de ovo, para que depois eu possa comer um pouquinho, né, de carboidrato. Isso vai trazer um controle melhor desses picos glicêmicos tão indesejáveis nesse controle. Bom, vegetais, né? A gente faz essa distinção, os que crescem acima do solo, os que crescem abaixo do solo, os ricos em amido, batata doce, macaxeira, aipim, beterraba, né? E preferir os que vegetais com pouco amido, né? Repolho, acelga, tomate, né? Os folhosos, feijão verde. Então, escolher outros vegetais que não os vegetais ricos em amido. Com relação às frutas, a gente faz uma classificação de 3 grupos. Esse slide não ficou muito bom, mas olha só. Abacate, limão, frutas vermelhas, coco, maracujá, acerola, né? É para fazer suco? Não, é para mastigar, né? Você vê que toda vez que você faz suco, você lança no crivo fora as fibras e acrescenta açúcar, né? Portanto, evitar essa preparação sucos, né? E aí você vê ali com moderação que melão, laranja, goiaba e, por fim, né, as frutas com maior quantidade de açúcar, banana, manga, melancia. Quer dizer que eu não posso comer banana? É uma pergunta frequente no consultório. Você pode comer banana, desde que ela não seja todos os dias e eu tenho outras frutas para escolher. Vamos fazer uma salada de fruta. Escolhe uma fruta lá de cima, abacate, outra do meio e outra de baixo, né? E aí eu faço essa mistura, acrescento as sementes. É uma sugestão para o lanche. Bom, eu não vou poder mais comer arroz, eu não vou poder mais comer feijão, não é bem assim. Você tem a disposição, sim, de arroz, feijão. Eu posso escolher, hoje eu quero comer batata, enfim. Escolha o seu carboidrato, mas não esqueça de agregar proteínas e vegetais crus, cozidos, né? Esses pratos são pratos comuns, não muito caros e que são disponíveis, né? Não é que você não possa, é a conformação, a quantidade. Você observa que tem arroz, tem feijão, mas numa quantidade bem menor. Eu uso essas figuras nas orientações dietéticas e elas são bem interessantes. Receitas, preparos, né? Não é uma dieta que precisa ser monótona. Hoje nós temos à nossa disposição farinhas com baixo teor de carboidrato, farinha de amêndoa, farinha de linhaça, farinha de castanha, e com ela nós podemos preparar tortas, bolos, sobremesas, que fazem com que essa dieta seja menos monótona. Basta isso que a gente, né, oriente esse paciente com receitas, incentivando, né? Olha quantas receitas coloridas, uma quantidade baixíssima de carboidrato, né, usando ingredientes também que não são caros. Então, é uma questão de troca de informação. Evite bebidas açucaradas, bebidas adoçadas, essas bebidas lácteas adoçadas, refrigerantes, suco de garrafinha, sucos de caixinha, eles têm um impacto glicêmico muito grande. Diabéticos precisam evitar bebidas adoçadas prontas. Barrinhas de cereais é um outro componente que você precisa ter muito cuidado. Em geral, eles têm ali, nesses ingredientes, né, muitos ingredientes agregados de açúcar, muitos cereais, tá? Tanto quanto as bolachinhas. Ah, mas eu não como a bolachinha doce, eu como a salgada. Da mesma maneira, né? As farinhas brancas que estão envolvidas nesses processos estão ali. Então, evitar beliscar ou incluir nos lanches esses alimentos. Embutidos, em geral, eles usam açúcares para conservante, mortadelas, linguiças, salames, né? E óleos refinados, soja, canola, girassol, os óleos refinados, já se sabe hoje que eles têm um efeito na questão lá dos receptores à insulina, principalmente no músculo esquelético, no tecido adiposo, no fígado.
né, fazendo com que esses receptores sejam menos sensíveis à insulina, e concorrendo para a resistência periférica à insulina. Bom, eu trouxe aqui, é muito importante esse acolhimento ao paciente. Esse paciente já vem com uma série de restrições, uma série de medicações. É importante essa acolhida inicial, né? Perguntar quanto tempo ele tem diabetes, que informações ele já tem, quem cozinha, exames regulares para essa avaliação de como essa intervenção dietética tem funcionado. E não se trata de diabetes sozinho. Há necessidade de uma equipe multidisciplinar para tratar comorbidades como o pé diabético, como as questões de pele, né? Hidratação da pele, são questões importantíssimas nesse paciente. Tem mais slides que levar em consideração hábitos, cultura, rotina diária, rotina familiar, quem cozinha, qual o horário das refeições, e tentar que o seu plano alimentar, que essas orientações, elas se agreguem a essa rotina. Se eu mudo muito essa rotina, a probabilidade da adesão é muito baixa. Então, quais são os seus horários? O que você costuma? Quem prepara? Vamos fazer pequenas trocas, programar refeições, deixar alimentos pré-preparados, congelar porções de proteína que facilitem isso, frango desfiado, carne moída, né? Deixar alimentos, refeições proteicas congeladas, deixar higienizado com antecedência as frutas, as verduras, as folhas bem acondicionadas para que você tenha isso à mão com mais facilidade. Sempre pensar em alimentos de menor custo, visto que é uma condição crônica, portanto, você vai ter que conviver com essa dieta com baixo teor de carboidrato por muito tempo. E eu preciso priorizar as frutas da época, da estação, os vegetais da estação, principalmente aqui no Pará, quando nós vemos isso de maneira bem forte, né? Existem épocas do ano em que a gente tem abacate, épocas do ano em que a gente tem abacate mais caro, então e suplementar quando necessário. Em geral, esses pacientes apresentam vitamina D, B12 e zinco em deficiência, o que concorre para a piora dos quadros de resistência periférica à insulina. O uso do colinato de cromo, que ajuda bastante nessa avidez, né, por carboidrato, e o ácido, e o ALA, né, que é um ácido que também ajuda muito nessas questões de é, ácido alfa-lipoico. Ele ajuda bastante na questão também da resistência, melhorando essa sensibilidade dos receptores, e nós temos usado isso em clínica com resultado interessante. Bom, é isso que nós trouxemos essa manhã sobre a alimentação saudável no diabetes mellitus e tipo 2. Estamos à disposição para qualquer pergunta e questionamento.